você está ligadinho com a gente. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar muito ao seu coração, como tem falado ao meu coração todos os dias. A palavra de Deus nos ajuda a estarmos cada vez mais firmes em Cristo, fundamentados em Cristo e aperfeiçoado em Cristo. Nós queremos iniciar neste momento o nosso devocional, lembrando que se você perdeu algum devocional, você pode acessar aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link para você acessar. Ali você vai ver todos os nossos devocionais ou acessar o nosso canal, né? @DineiMoraes Oficial, e você vai ver ali todos os devocionais desta série maravilhosa que é Passeio na Vinha. O tema de hoje é um rebanho e um pastor. Olha só que coisa interessante. Existe um rebanho e existe um pastor? Será que realmente existe um rebanho e um pastor? Talvez sim, talvez não. Não sei qual é a sua resposta, não sei o que você vai poder estar me dizendo com relação a isto, mas uma coisa eu quero dizer para você. Durante muito tempo da minha vida, eu tenho observado e tenho desejado conhecer um cristianismo que não esteja dividido em milhares e milhares de denominações existentes. Ou seja, o que acontece hoje, uma das coisas que me deixa preocupado é o fato de existir tantas denominações falando sobre Jesus Cristo. E eu não sei qual é o seu posicionamento, não sei qual é o seu pensamento, mas será que existe um cristianismo onde podemos dizer que há um só rebanho e um só pastor? Eu vou dizer para você que nos dias atuais, hoje, está cada vez mais complicado dizer que nós temos um só rebanho e um só pastor. Por que eu falo isso? Existem denominações A, B, C, D, E, e muitas vezes elas não se interrelacionam entre si, elas não se relacionam entre si, porque eu acredito em doutrina X, Y, Z ou W. E muitas vezes nós tentamos juntar ou tentar realizar coisas de uma única maneira e fazer com que o cristianismo seja cada vez mais único. Não estou dizendo que as igrejas A, B, C, D e E elas estejam pregando algo fora do cristianismo, mas por que não se ter um cristianismo de um só Deus, um só Senhor, um só pastor e um só rebanho? Existem várias denominações. Ao invés de concretizar o sonho de ter apenas um cristianismo, no sentido de um só rebanho e um só pastor, as denominações têm crescido muito e muito nesses últimos tempos. E a gente tem visto que novos grupos nascem diariamente. Novos grupos. E infelizmente, eu já tive experiência de igreja A não se relacionar com a igreja B. E mesmo assim, nós acabamos dizendo que há um só Deus, um só Senhor, um só pastor e um só rebanho. Será que isso realmente é uma verdade? Mas eu quero dizer para você que esta verdade de um só rebanho e um só pastor só será concretizada quando Jesus estiver voltando, quando Jesus já estiver vindo buscar a sua igreja. Agora, olha só que coisa interessante, né? Imagine a minha surpresa quando Deus me mostrar uma incrível realidade de um pastor e um rebanho estar acontecendo todos os dias. É verdade. Um só pastor e um só rebanho acontece todos os dias. Porque olha só o que Cristo deixa escrito para nós. Em João 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Muitas vezes o cristianismo moderno gera confusões e
e um crescente aumento de denominações. Mas esse versículo mostra que há um só pastor e um só rebanho. E o verdadeiro rebanho escuta a voz do seu pastor. Então veja bem, em João 10, de 14 a 16, nós podemos dizer que a realidade de um pastor e um só rebanho não está ligada a organizações visíveis chamadas denominações. Aqui olha só, vou ler essa frase para você que diz assim: um pastor e um rebanho está ligado com quem ouve e quem não ouve a sua voz no momento. Então aqui existe uma coisa, podem-se ter várias denominações, várias, mas uma das coisas interessantes que nós precisamos entender é que um pastor e um rebanho está ligado com quem ouve e quem não ouve a sua voz naquele momento. Por que eu falo isso? Ouvir a voz do pastor, ouvir a voz do bom pastor é a única coisa que me faz rebanho. Ser rebanho. Eu só posso ser rebanho se eu escuto a voz do pastor. Isso aqui é interessante e nós precisamos entender isso porque ontem eu acabei dizendo isso exatamente no devocional sobre a voz. O que ganha a sua atenção ganha você. E se você parar para ouvir a voz de Jesus, o que vai acontecer com a sua vida? Não vai mais importar denominação. Vai importar você estar no rebanho que ouve a voz de um pastor. Não estou dizendo que você não deve estar numa igreja, porque a igreja é onde você congrega, onde você conta as experiências do seu dia a dia e através da experiência de outros a nossa fé é renovada e alicerçada. Mas olha uma coisa interessante, se nós pararmos para ouvir a voz de Jesus, não importa mais o nome da nossa denominação, porque fazemos parte de um só rebanho que escuta a voz de um só pastor. Então, parar de ouvi-lo, parar de ouvir a Jesus, é deixar de fazer parte do rebanho de Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Uma coisa muito interessante, nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus. Se você não escuta a voz de Deus, se você não escuta a voz do pastor, você não faz parte do rebanho desse pastor. E você está numa denominação, porque aquela denominação é conveniente para você. Você pode estar em qualquer denominação, você pode estar em qualquer igreja cristã que professa a fé em Cristo Jesus. Mas ouvir a voz de Deus faz com que você tenha um sentimento de pertencimento a um só rebanho que escuta a voz de um só pastor. Que bom que nós podemos ter esse sentimento de pertencimento a um só pastor, a um só rebanho. Que assim seja na sua vida e que você possa, em nome de Cristo Jesus, poder estar cada vez mais tendo esse sentimento de ouvir a Jesus, ouvir a voz do bom pastor e pertencer a este rebanho, independente da denominação que você esteja. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Até breve no próximo devocional Passeio na Vinha, porque com certeza esses devocionais continuarão falando ao seu coração, edificando a sua vida em Cristo Jesus. Fique na paz e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha. Tchau, gente!